Votos cordiais de saúde e paz a todos. De fato, um tema que exige de nós um cuidado, em especial quando tivemos a oportunidade de buscar as estatísticas e a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo antecipa esse retorno ao plano espiritual. E em nosso país, segundo os últimos dados, são 25 pessoas por dia. Isso imediatamente nos chama a atenção para começarmos a refletir sobre o nosso próprio país em especial, não desconsiderando todo o planeta. Mas já que nós nos encontramos num país onde se diz cristão em sua maioria, independente da bandeira religiosa na qual o indivíduo se vincule, o que de fato faz com que, em determinado momento deste processo existencial, se rompa essa necessidade ou desejo que todos nós temos de viver? De fato, é preciso mergulharmos profundamente e percebermos que ele é multifatorial. Poderíamos passar a tarde aqui trabalhando as inúmeras causas. No entanto, a doutrina que nós professamos é a doutrina espírita, que nos obriga a analisar as questões por ângulos distintos daquele que a Terra coloca. Porque quando olhamos os teóricos, eles dizem que há fatores que são exógenos e há outros fatores que são endógenos. As pressões sociais, as inúmeras situações que criam sobre o indivíduo cobranças, ou outras que ele não suporta, muitas vezes faz com que ele venha optar para fugir dessas situações. Os fenômenos endógenos, por sua vez, são aqueles ligados à fisiologia. Segundo os estudiosos falam, a baixa da serotonina, que faz com que irrompa no indivíduo este desejo incontrolado frente às situações que se apresentam como gatilho. Indiscutivelmente, não estamos aqui a questionar se de fato são exógenos, endógenos ou que juntos levem o indivíduo a tal. Mas é preciso percebermos que, antes de tudo, há ali um espírito. E este espírito, ele traz a sua história esta repleta de necessidades, repleta de marcas, que no momento do seu reencarne trará, obviamente, determinadas tendências que se expressam da forma mais diversa. Portanto, é exatamente em cima da realidade do espírito que precisamos urgentemente fazer a análise deste suicídio e perceber que, de fato, é uma solução, que ela não se paga, que ela não se conclui, que ela não acontece. Indiscutivelmente, a doutrina espírita começa a nos chamar a atenção para as chagas da humanidade, no qual nos diz que o orgulho e o egoísmo são essas chagas que marcam a nossa existência, produzindo todo tipo de dificuldade que porventura venhamos a encontrar na nossa atual existência. E é interessante, porque nós estamos dentro da doutrina espírita e dentro dessa nossa realidade doutrinária, nós temos alguns jargões. Dentre eles, este é um deles: o orgulho e o egoísmo, assim como fora da caridade não há salvação. Precisamos, então, sairmos desta prática religiosa que também nos marca a realidade de hoje, mesmo professando a doutrina espírita, sairmos desta superfície e começar a mergulhar nestes conceitos trazidos pelos Espíritos. Ora, quando o indivíduo é orgulhoso e é egoísta, ele não expressa esse orgulho através da sua vestimenta, nem através da posição em que ele se coloca, que juntamente com a vaidade fará com que ele seja visto, às vezes, de uma forma não muito amada, muito querida. Nós começamos a rotular, inclusive, estes tipos de, entre aspas, defeitos da nossa realidade íntima através de determinadas condutas exteriores, porque essa condição, ela vem de longas datas. Nós, como espíritos imortais, transitamos na matéria
ao longo do tempo, entrando e saindo de existências. E, obviamente, o nosso código moral foi escrito através da nossa realidade que tínhamos vinculados à figura da divindade. Como já expressamos em outras oportunidades, a forma com que nós enxergamos a Deus tornou-nos indivíduos que frequentemente rotulamos e buscamos fugir de vivenciar uma linha de conduta que faz com que o amor prevaleça em detrimento do medo que nos marca. É muito comum o filho que tem medo do pai, no momento em que ele pode e está distante, ele trela. Mas quando de fato o filho compreende que ele é uma extensão do próprio pai, da própria mãe, e que ele o representa onde quer que ele esteja, ele reflete, ele pensa sobre si próprio e sobre a sua conduta, independente do olhar daquele que ali está. Somado a essa condição, onde nós fomos educados ao longo do tempo a termos medo deste ser, nós obviamente tomamos a rédea da nossa existência, às vezes de uma forma equivocada, porque já não aguentamos mais o castigo aparente dessa divindade que se expressa de diversas formas na nossa vida. Somado a isso, os códigos religiosos que frequentemente foram anotados para a posteridade, foram deflagrados por indivíduos posteriormente que buscavam no conteúdo a rédea que iria comandar a coletividade, criando o código do que era possível e do que não era possível, do que era correto, do que não era correto, como se de fato nós estivéssemos numa condição de sentirmos e vivermos como verdadeiros robôs. É neste parâmetro, ou nesta condição, que Jesus chega e vai nos apresentar a divindade de uma forma bem distinta, onde entra em choque com a realidade do Deus mosaico, fazendo com que agora o indivíduo consiga romper dentro dele próprio essas amarras ou algemas, como queiram, que se esculpe através da culpa que nos persegue, através dos atos que cometemos de forma equivocada. E por um fenômeno psicológico, toda vez que cometemos estes atos e que as pessoas não conseguem enxergar, nós vamos trabalhar de uma outra maneira para o público que nos enxerga ou que lida conosco no cotidiano. Nós nos tornamos agora juízes dos outros, porque projetamos a própria culpa que há em nós. E nos tornamos então severos, porque essa herança dessas divindades que iriam castigar frente ao indivíduo que fugia às leis que deveriam ser obedecidas. Isso faz com que nós tenhamos um código de ética rígido, praticamente implacável. E como encontra-se aí, fruto do nosso desenvolvimento antropológico, a culpa atrelada ao orgulho, porque esta nasce daquela, faz com que agora nos tornemos inflexíveis. Muitas vezes conosco e, obviamente, em especial com os demais. É essa realidade, dessa inflexibilidade, que faz com que, em determinados momentos, venhamos a romper com o status quo, assim como com o equilíbrio emocional, e optamos, muitas vezes, pelo ato impensado de tirarmos a própria existência. Ao contrário disso, Jesus chega a seu tempo e lança para nós um grande código de conduta, mas no qual ele deve ser lido, meditado e exercitado paulatinamente. Porque a natureza, ela não dá saltos. E quem nos lembra dessa passagem é a figura emblemática de João Batista, quando ele falava que Jesus, diferentemente dele, não iria batizar com água, mas com fogo. Nas tradições esotéricas, inclusive dentro do próprio cristianismo, nós iremos perceber que o fogo é o elemento da transformação. Não há nada que o fogo atinja que ele não venha a mudar completamente. Frequentemente, na nossa visão, em pó. Mas o que não é verdade, porque nós cozemos os alimentos ou fritamos e percebemos que é uma transformação que não volta atrás. Daí, quando, de fato, este Sermão do Monte, que é esse código de conduta que Jesus apresenta, se tornar o fogo transformador em nós, atingiremos a meta dessa compreensão profunda do ser
de tirarmos dos nossos ombros a culpa, assim como o orgulho, o egoísmo e as suas diversas expressões modificarão de feição, onde não nos tornaremos vítimas de nós próprios, nem tornaremos outros vítimas da nossa própria insânia. Jesus, então, solicita que nós passemos a enxergar a divindade como um pai. Ora, o pai ama os filhos e, acima de tudo, os educa para atingir a meta que todo pai deseja, que o filho seja feliz. O segundo ponto que ele vai nos apresentar no Sermão do Monte é que nós não venhamos a julgar, porque, afinal de contas, se nós utilizamos deste rótulo do julgamento, obviamente também seremos julgados. E o mais interessante é que nós falamos sempre no contexto do exterior. Vejamos se não. Quando nós falamos assim, não julgue para não ser julgado, a primeira ideia que nós temos é sempre aquela de que eu julgo o indivíduo e mais adiante outros indivíduos também me julgam. É interessante como nós sempre colocamos as lições do Evangelho relacionados ao outro que nos atinge e nós que atingimos o outro. Mas a doutrina espírita, a seu tempo, ela vem modificar essa realidade e fazer uma releitura, porque o indivíduo que agora opta pelo suicídio, ele próprio se julgou, ele próprio deu uma sentença com o mesmo código de conduta inflexível que ele usou para o outro. Daí, de fato, nós julgamos o outro com a mesma força que este outro há de nos julgar, ou iremos passar pelo mesmo julgamento. Ou seja, nós próprios analisamos os nossos atos e o orgulho, neste quesito, não aceita o peso do equívoco. E não aceitando o peso do equívoco, nós teremos algumas atitudes que elas vão surgir de forma multifacetada. Há aqueles que, porventura, irão fugir à responsabilidade por outros meios. Há aqueles outros que vão fugir da responsabilidade repetindo o próprio ato, entrando numa psicopatologia. E há aqueles que, porventura, em não suportando, vão extinguir a própria existência. Num fenômeno imaturo, de uma profunda imaturidade do indivíduo. Assim, esta visão, então, do não julgar, ela deve prevalecer acima de tudo para nós próprios, o que não significa dizer não discernir, porque Jesus, inúmeras vezes no Evangelho, discernia e separava o joio do trigo. Somado a este fenômeno, passando este tempo, através das reencarnações, perceberemos que nós sofremos um profundo processo de uma dicotomia. Nós acreditamos que a maioria aqui, nos dois planos da existência, nos vinculamos a religiões. Ou seja, toda religião, ela é espiritualista. Porque é a filosofia. O contrário do espiritualista é o materialista. O materialista é aquele que vive e que ele acredita que ele precisa extrair da atual existência o máximo, em especial atender aos prazeres que nos convidam incessantemente pelo nosso próprio desenvolvimento antropológico e social. Esse é o materialista. O espiritualista, por sua vez, obviamente, completando, o materialista é aquele que, após a morte, nada há. Existe o nada. O indivíduo simplesmente desaparece, então ele precisa viver com intensidade o hoje. Muito bem. O espiritualista, por sua vez, em qualquer escola religiosa, seja católico, evangélico, budista, taoísta, espírita, todo ele acredita que a vida continua, que tem algo além dela. E, obviamente, dependendo da escola em que se matricule, a vida já vem antes do fenômeno do nascimento. E agora materializa-se enquanto na terra, para depois retornar à pátria espiritual. Mas vivemos esta dicotomia, um verdadeiro paradoxo em nossas vidas. E é exatamente esse fenômeno que precisamos estudar urgentemente, para que nós não nos tornemos suicidas,
das diversas formas que o suicídio se apresenta, como uma solução que, de fato, é irreal. Desde aquele período, inclusive da transformação do cristianismo primitivo para aquele que se estabeleceu em bandeiras religiosas, perceberemos que prevalece ainda a realidade do conhecimento como fenômeno de rédea. E, óbvio, o desejo de usufruir nos coloca nessa condição dicotômica de falarmos de espiritualidade, mas priorizarmos a realidade da matéria. E isso nos acompanha ao longo dos séculos. Porque até então, nós não tínhamos absolutamente nada que, em termos de coletividade, nos comprovasse a realidade do ser imortal. Quando católico, falarei da minha experiência. Acreditava na realidade dos anjos, mas na comunicabilidade com os espíritos, na reencarnação, não era algo que se escutava. Particularmente eu acreditava porque trazia o conhecimento comigo, mas não se ouvia isso. Então a morte, na verdade, era um mistério. Aquilo que se acontece do lado de lá, fala-se de paraíso, mas é algo muito abstrato. Afinal de contas, nunca ninguém chegou do lado de lá para falar do que era o paraíso, muito menos o inferno. E em especial quando dizem que o inferno parece com isso aqui. E nós vivemos esse paradoxo, porque basta adoecer, vai morrer, a pessoa se agarra, não quer ir de jeito nenhum. É um paradoxo. Mas se isso é o inferno e a gente se agarra porque não quer ir de jeito nenhum, como pode? Então é essa dicotomia que nos acompanha ao longo do tempo. Logo, o materialismo, então, lança a tônica que comanda a nossa existência. E começamos as lutas dentro da própria estrutura religiosa que desde lá já nos acompanha. O destaque, a posição, e esse se extrapola para a nossa vida de sociedade, em especial para as conquistas. E aí sim, esse fenômeno social do que é ser feliz e o que é necessário atingir para essa vivência vai causar sobre o indivíduo exigências diversas. E essas exigências vai encontrar ali um espírito debilitado, fraco moralmente, em especial nas suas certezas quanto à realidade do espírito. E, obviamente, quem olhar para o fenômeno vida, eu acredito que todos os presentes não têm uma vida constante como uma linha. Ela apresenta altos e baixos. Ora, estamos saudáveis, aproveitando esse grande feriado. Quando menos esperamos, sentimos uma determinada dor, vamos fazer um exame e nos apresentamos com um determinado diagnóstico. A vida muda. Mas isso é a vida. O indivíduo amadurecido é aquele que tem a capacidade de compreender esse fenômeno de sobe e desce do processo existencial. E, obviamente, a relação que ele trava ou que ele tem com esta divindade fará com que ele possa encarar esses fenômenos de alteração da melhor forma possível. Porque não é o problema agora em si, mas é a maneira pela qual nós passamos o problema. Indiscutivelmente, naquele momento em especial da história, em que Allan Kardec encontra-se imerso na personalidade de Allan Kardec, iremos encontrar a escola positivista da filosofia, que vem falar que aquilo que é real é tudo que pode ser tocado e mensurado. Fora disso, o resto é irreal. Indiscutivelmente, nós iremos perceber que isso nada mais era do que o espírito cansado dessas promessas de outrora, que agora a ciência dava uma folga através dessas descobertas. A descoberta da ciência dava conforto, crença em algumas situações, porque 2 e 2 na ciência dá 4. E naquele contexto de religião, nem sempre 2 e 2 dava 4. Obedecia-se a normas, a regras, para se chegar ao objetivo que se tinha, frequentemente objetivos materiais. É engraçado, porque as lições de Jesus sempre foram traduzidas para o alcance dos nossos objetivos na matéria.
é o Deus da glória, é o Deus da abundância, sempre na matéria. É exatamente neste cenário que os espíritos quebram o silêncio do túmulo e se apresentam àquele indivíduo que agora estava a começar a desvendar a realidade. E é nesse momento que ele apresenta a realidade daquilo que até então se desconfiava, mas que não se tinha ainda certeza. Porque espírito de fato existe. A vida no mundo espiritual existe. Agora é que a gente começa a perceber em Allan Kardec, naqueles seus contemporâneos, o estudo coerente e sério para desvendar esse chamado mistério. Os espíritos se apresentam, a mediunidade é estudada, e a partir dali nós sabemos que o mundo original é o mundo dos espíritos. Ora, há profundas consequências dessa realidade. A começar pela grande consequência daquele Deus que tudo comanda, que tudo orquestra. Porque a partir do momento em que existe essa inteligência suprema, os fenômenos diários, elas são ditadas por leis imutáveis. E que se somado à figura de Jesus, quando falava de que Deus é Pai, aquele fenômeno é orientado, permitido por este Pai, porque agora não enxerga a personalidade, porque personalidade nós já tivemos muitas, mas enxerga o ser eterno. Então nós começamos agora a elencar em nossa vida inúmeras situações. E que talvez nessa dicotomia que vivemos, ficamos perguntando o porquê disso. O que foi que eu fiz para merecer este castigo? É a ideia da culpa, que está gravada desde longas datas. Mas a doutrina espírita então vem dizer diferente. Vem dizer, nós somos um ser eterno, espiritual, que já trazemos a nossa herança. E esta herança, obviamente, ela há de se expressar através dos fenômenos que ocorrem em nossa vida, para que venhamos a amadurecer. E a chave da questão vai se encontrar numa oração que também nós usamos como um mantra. Porque há pessoas que na hora de dormir dizem que vão orar, mas aproveitam o Pai Nosso e faz feito um mantra. Na verdade, é quase um jogo de futebol. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu conversava uma vez com uma pessoa próxima a nós, ela disse, Alisson, eu durmo fazendo o terço. Antes de terminar um terço do terço, eu já estou para o lado de lá. Então, era algo muito mecânico. Mas é engraçado, porque tem uma passagem no Pai Nosso, que talvez seja a grande chave que nos dá um entendimento do porquê não o suicídio. Quando Jesus ensinou e diz assim, que seja feita a vossa vontade. Se nós de fato conseguirmos romper com esta dicotomia entre a busca incessante da vivência material, mas sabermos que temos aquilo que é permitido pela divindade, e que a vontade dele se expressa acima da nossa, começamos a perceber que não temos condições de fugir àquilo que ele planeja para nós. Respeitar a vontade divina é o ponto-chave para tudo. Mas como o que nos marca é o orgulho e o egoísmo, o orgulho não permite que outro escolha para nós aquilo que nós achamos o que é melhor, ou que ele acha que é melhor. Nós queremos fazer o que nós queremos. Nós queremos trilhar o caminho que nós queremos e atingir as metas que nós queremos. E é exatamente aí o espírito imaturo que, não conhecendo ou não tendo esta vinculação real, não estamos falando de crença. Porque muitos daqueles que optam por esta fuga dizem acreditar em Deus. Então não é acreditar, não é crer, é ter uma relação. Porque não há filho que ame o pai que queira decepcioná-lo.
Não existe. É incongruente. É incompatível. Porque se nós sabemos que a inteligência suprema arquiteta a família, arquiteta o corpo, arquiteta as situações de acordo com o que nós mais necessitamos, nós não podemos fugir porque estamos sendo ingratos. É um ato de profunda ingratidão. E que nós gostaríamos de dizer agora, Deus não fica com raiva. Não, Alisson, não. Porque Deus não é humano. Quem tem raiva somos nós. Quem não aceitamos os caminhos somos nós. Deus não. Como diz o próprio João Evangelista, Deus é amor. Nós não conseguimos ainda essa definição profunda ou o entendimento profundo. Mesmo quando os Espíritos dizem é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o que a gente pode alcançar pela limitação que nós temos. Então, o primeiro ponto é esse. O suicídio não deve ser uma opção. A começar porque nós estamos sendo ingratos com aquele que fez um esforço, entre aspas, que orquestra tudo para nós nos encontrarmos aqui. Quem tiver a curiosidade, vale a pena uma leitura de qualquer romance espírita, em especial os de André Luiz, Manuel Filomeno, do espírito Victor Hugo, porque nós iremos perceber o trabalho que a espiritualidade tem para nos colocar na terra. Porque não é simplesmente encontrar um ventre ou alguém que doe um espermatozoide, mas são os personagens que estão ligados a nós se encontrarem na terra naquele momento e ajeitar todo o tabuleiro. É uma oportunidade ímpar. A vida, ou melhor, a existência, é uma oportunidade ímpar para a nossa vida. Começamos daí, então. O suicídio deixa de ser uma opção por conta disso. Mas não para por aí. Porque na medida em que Allan Kardec nos traz agora que somos espíritos imortais em essência e que nos encontramos na matéria através de um elemento que nos liga ao corpo físico, que é o perispírito, abre-se para nós uma grande problemática. Porque se o suicídio, à vista do materialista, é uma fuga do problema, porque depois disso nada acontece, a doutrina espírita vai nos trazer uma teoria que nos leva a refletir não só em relação ao suicídio, mas em relação a tudo que hoje tem a ver com a nossa vida, com o nosso processo existencial. Frequentemente temos falado sobre isso. E vamos intensificar, porque é preciso que o espírita compreenda. Não é conhecer mais uma vez, não é acreditar, mas é compreender o reflexo disso em nossa existência. Que ser espírito e estar encarnado nos traz uma responsabilidade muito grande, porque aquilo que nós fizermos no corpo refletirá no espírito. E aquilo que for marcado no espírito irá refletir no corpo. As nossas tendências, que às vezes nós temos o que Freud veio chamar de pulsão de morte, às vezes são marcas antigas que nós trazemos, porque já praticamos este ato ontem, já passamos pelo que passamos e agora voltamos à estaca zero. Como assim, Alisson? Seja mais claro. Todos os nossos desejos, toda a nossa vontade, todas as nossas más tendências, todas as nossas virtudes não se encontram na personalidade. É o espírito que traz isso. Então, se nós temos vontade, se eu tenho a tendência é o espírito que traz. Segundo a teoria, o que os espíritos nos esclarecem é que o corpo físico, ele é um amortecedor. Ele amortece toda a intensidade daquilo que o espírito traz em potência. Por isso, às vezes, é tão difícil fazer o bem. Porque a preguiça do corpo fala mais alto do que, às vezes, o desejo do espírito. Mas o desejo existe. Mas bate aquela preguicinha.
Então, há o desejo, a estrutura fisiológica recebe o estímulo do perispírito e a partir dali vai ou não vai. Mas a intensidade está no espírito. A dor fisiológica está no espírito. Ele recebe através dos nossos receptores, do nosso sistema nervoso. Alisson, o que é que você está querendo dizer com isso? Ora, na medida em que Allan Kardec nos trouxe a realidade de que somos espíritos imortais, o ato que cometermos contra o nosso corpo físico irá expressar-se no espírito. E aí vai ficar uma tarefa para o lar. O livro chamado Estante da Vida, no capítulo 1, se não nos falha a memória, chamado Depoimento, é o nome do capítulo. E por incrível que pareça, ali o irmão X vai conversar com uma mulher do Rio de Janeiro, que opta pelo suicídio quando soube que o seu marido tinha uma amante. Envenena-se. E ele, por sua vez, o irmão X, tem a oportunidade de dialogar com ela. E ela agora começa a relatar todas as etapas daquele fenômeno que ela procurou. E a surpresa encontra-se na intensidade das dores. E ele pergunta, você estava consciente ou inconsciente? Ela disse, consciente. Mas era estranho, porque eu estava consciente, mas não conseguia sair do corpo. Claro, porque havia uma energia e há uma energia que nos prende a ele até o momento que de fato nós temos que estar vinculados a ele. E ela disse, eu não sei se a vergonha maior era quando aqueles homens me abriram o ventre sem o mínimo pudor, ou se as dores lancinantes que eu sentia no momento em que o bisturi passava. Porque agora o espírito é que sente. E aí ela começa a progredir no relato, a sentir-se presa ao corpo dentro do caixão, a sentir os vermes a comerem o corpo, e assim sucessivamente. Então nós começamos a perceber que o nada não existe. O corpo espiritual é ele de fato o ser eterno, que vem antes do berço e depois do túmulo. Então não soluciona o problema. Porque chegando do lado de lá, o elemento causal, ou seja, o que levou o indivíduo a cometer, ele permanece agora com mais intensidade, porque agora vão vir todas as histórias. Era a vergonha que eu tinha por ter perdido tudo e minha família vai vir a sofrer. Se ele tinha a vergonha que o levou ao ato, como espírito sem a matéria, a vergonha agora é intensificada. Se era uma doença, o fenômeno doloroso advindo da doença agora que se instala no psiquismo, a mesma coisa. Então começamos a perceber que a vida continua. E o elemento que fez com que levasse o indivíduo a este ato perdura do lado de lá, tornando-se um verdadeiro tormento. Aí onde está o X, onde a doutrina espírita agora nos fala de sermos obedientes à vontade do Pai, segundo a realidade do próprio Espírito. Mas é preciso agora nós trazermos para o nosso contexto. E mais uma vez darmos um passo para trás para lembrarmos do orgulho e do egoísmo. Quais as metas, o que estamos traçando para cada um de nós? Porque não estamos livres. De sermos assediados. E esta semana, por coincidência, eu vou colocar entre aspas, conversando com um amigo espírita que teve o pai com Alzheimer, e eu pude acompanhar até determinado momento, trabalhador de uma casa espírita, disse a mim, Alisson, eu vou te contar algo que eu nunca contei, poucas pessoas sabem. Eu pensei em suicídio, porque eu já não aguentava mais a questão do meu pai com aquele problema. Praticamente filho único, porque os irmãos já não se encontravam na cidade, na casa, ele praticamente assume a responsabilidade e os fenômenos naturais da doença. Então, a pressão, a situação, as cobranças, a decepção, a tristeza de ver o herói, porque psicologicamente são os nossos tutores, são aqueles que apresentam-se como figuras importantes. Tudo aquilo mexeu e ele disse, Alisson, cheguei a pensar
cheguei a arquitetar. E imediatamente balancei a cabeça e digo, não, isso não pode, porque não é por aí, porque isso não vai acabar. Então, de fato, nós não estamos livres. E se não estamos livres, é preciso, então, a prevenção. E como prevenir? Começar com esta relação com a divindade. De fato, nos entregarmos, tal qual o próprio Mestre. Eu e o Pai somos um. Ainda não é fácil, indiscutivelmente não é. O próprio Mestre nos solicita, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Mas precisamos urgentemente começar a fazer pequenos exercícios diários. De que o bom e o que é aparentemente ruim faz parte de um planejamento ou responsabilidade das escolhas que estou fazendo no meu cotidiano. São consequências, não são punições. Segundo ponto, que não existe culpa. O que não quer dizer que estamos sempre certos, mas o sentimento de culpa que constrange e não que nos coloca na tríade que nos eleva, o arrependimento, a expiação e a reparação, esta culpa que faz com que a gente se feche e que a gente não se perdoe, ela é fruto, ela é filha dileta do nosso orgulho, porque o próprio Mestre já nos disse, aprendei comigo, nós somos aprendizes da vida e não mestres dela. E nós teremos dois grandes exemplos que precisam ser estudados à luz deste fenômeno do suicídio no Evangelho. Nós encontraremos Simão Pedro e encontraremos Judas Iscariotes. Os dois passam por um fenômeno de uma profunda vergonha pelo que cometeram com Jesus de Nazaré. Os dois. E muita gente opta pelo suicídio por conta disso, porque vai perder tudo, o que é que as pessoas vão dizer, e nós gostaríamos de deixar de lado, porque o tempo não nos permite, daquelas situações que estão vinculadas às psicopatologias, porque nós iremos daqui a pouco perceber que a divindade usa de mecanismos de amor e de misericórdia da mesma forma. Mas esses dois indivíduos precisam ser estudados. Simão Pedro, naquele momento, avisado de que ia negar, bate o pé, olha o orgulho da gente. Não faço, de jeito nenhum, e a queda é iminente. Porque somos aprendizes deste ser divino que também nós somos. Mas a ideia de que conhecer o Espiritismo é todo mundo já anjo, que a gente agora já é caridoso, é como sempre a imagem que a gente traz das nossas experiências religiosas passadas, de que a transformação se dá num estralo de dedos, e não é real. É um exercício constante, é uma atenção, é o que os Espíritos vão dizer, estar desperto para buscar em nós as arestas a serem aparadas. E ali Simão Pedro afunda numa melancolia, numa tristeza, o Evangelho relata. Ao mesmo tempo encontraremos Judas Iscariotes, que entrega Jesus com o objetivo outro de provocar uma grande revolução. E o resultado é que ele também afunda numa vergonha que ele não tem coragem mais de olhar para aqueles que o cercavam, do colégio apostolar. No entanto, o caminho vai ser completamente diferente. Um entendeu que a tônica do Evangelho não é outra que não recomeçar, refazer, reiniciar. Quantas vezes for necessária, porque até para perdoar é infinito, que dirá para recomeçar. Mas o outro, apesar de andar com o governador do planeta, que era Jesus, opta pela visão materialista. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão achar do que eu fiz? E não suportando o peso, opta pela saída do suicídio.
Todos os dias nós passamos por este fenômeno. Todos os dias. Na medida em que nos fortalecermos nesta vinculação com a divindade, compreendendo a lei de causa e efeito, estamos amadurecendo, arcando com as consequências dos nossos atos. Compreendendo que mesmo aquilo que apresente-se para nós como algo negativo, na verdade, sendo passado com vontade firme, com resignação, sabemos que iremos amadurecer e colher frutos mais adiante. Do outro lado, se nos entregarmos à culpa e utilizarmos qualquer mecanismo, não só o suicídio, mas os muitos outros, como o uso de entorpecentes, uma vivência dissoluta, tudo é mecanismo de fuga. Tudo é mecanismo de fuga. A gente vai fugindo da nossa realidade e acumulando embaixo do tapete as nossas situações difíceis para lá adiante estourar. Está em nossas mãos. Podemos dizer então que de fato o suicídio não soluciona as questões. No entanto, tomemos cuidado. Porque da mesma forma que Allan Kardec diz que o espírito já vem antes do berço e permanece pós, cuidado para a gente não começar a enxergar o suicida com determinados olhares do mesmo julgamento que sempre trouxemos ao longo do tempo. Quando nós amamos, este sentimento deve prevalecer acima de qualquer coisa. Mas, Alisson, você disse que o suicida ele está sendo castigado porque ele sofre. Não. Aquilo ali nada mais é do que a consequência do ato. E vai ficar marcado na sua intimidade como uma lição. Não é Deus que está punindo, porque Deus não teve raiva dele. É o mecanismo da lei. O indivíduo está colhendo o que ele plantou. E ele precisa experienciar aquelas dores. Mas, ao mesmo tempo, se porventura aqui houver alguém que em termos de família ou de amizade já teve este indivíduo que optou por essa saída, ao invés de mentalizar a palavra porquê, a doutrina espírita nos convoca a ter uma atitude completamente distinta. Porque se nós sabemos que ele permanece vivo, este indivíduo, numa condição talvez difícil. Por que talvez, Alisson? Porque o próprio mestre nos convidou a não julgar. Só Deus julga em última instância. Há uma obra, se não nos falha a memória, chamada No Mundo Maior, de Manuel Filomeno de Miranda, que há um relato de uma jovem que fora adotada, tornara-se espírita, mas se envolve com um indivíduo casado e com vergonha dos pais que lhe deram orientação tão coerente junto à doutrina, ela opta pelo suicídio. E que vem auxiliá-la é a figura emblemática de Dr. Bezerra de Menezes. E naquele instante faz com que ela não sofra as dores advindas do próprio ato. É aplicado um passe de acordo com a situação e o merecimento também que ela tinha. Por que estamos falando isso? Porque, lamentavelmente, vez que outra, nos tornamos profetas do que se passa com o indivíduo do lado de lá, sem sabermos a verdade. Olha, ele agora está sofrendo. Olha, agora ele está assim. Nós não sabemos. Quando os espíritos falam é uma coisa. Mas pelo conteúdo que a doutrina nos dá, a máxima é a de Jesus, não julgue. Então, qual a atitude tomar? A atitude de emanar bons pensamentos. Lembrar daqueles momentos felizes, das boas conversas, de situações que foram agradáveis a todos. E sempre que lembrar, emitir preces e não questionamentos, porque estas preces chegarão como lenitivo. Porque, afinal de contas, nós não sabemos o dia de amanhã. E, sendo assim, não devemos nos tornar juízes de absolutamente ninguém. Essa é a nossa proposta. Porque falamos tanto de espíritos e nós esquecemos diariamente deles. Lidamos com as pessoas e esquecemos que por trás de cada um de nós
Existe uma pleiade de familiares, uns elevados, outros nem tão elevados ainda. E quando fazemos mal a alguém, há quem goste e há quem se chateie. E aí vai entrar um outro fator que deve ser considerado neste fenômeno pandêmico da nossa sociedade contemporânea, a obsessão. Os espíritos que se aproveitam dessa fragilidade moral. Quando a doutrina espírita nos traz os dois conceitos de prova e expiação, devemos colocar a figura de espíritos, porque na hora em que eu passo por um fenômeno expiatório, já é advindo de um fenômeno de prova que eu caí. A prova, o nome já está dizendo, eu estou sendo provado naquele fenômeno, naquele fato, naquela situação, se eu passo por média ou não passo naquele ato. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, vai nos dizer que o indivíduo é reprovado na prova, aí ele tem uma nova chance. É como se fosse o réu primário, passa pela prova novamente. E aí, nesse momento, o indivíduo repete o equívoco. E aí ele já sai de ser réu primário, de pagar com cesta básica, para uma coisinha mais grave, mas ainda assim é uma prova, combinada com os nossos mentores. E o indivíduo vai novamente se equivoca. Chega um momento onde ele tem que ser levado, de fato, a passar um período recluso. É a expiação. Então encontraremos indivíduos em provas e encontraremos indivíduos em expiações. Estes, muitas vezes, foram aqueles que optaram pela fuga através do suicídio e trazem as marcas no próprio corpo numa nova existência. Mas passado aquele momento, retorna ao plano espiritual e gostaria de dizer a todos que nós voltamos à estaca zero. Seremos provados novamente naquilo que nos levou ao suicídio. Então tem pessoas que dizem assim, mas passou a expiação, está resolvido. Não, agora vem a prova de novo. Porque você reprovou várias vezes a prova, entrou em expiação, trouxe uma anencefalia, uma hidrocefalia e tantas outras situações kármicas que nós não conseguimos mudar. Agora voltamos ao ponto inicial, resgatado, reequilibrado, vamos nos deparar agora com a prova novamente. Talvez nós aqui já tenhamos histórias de suicídios para trás. Já passamos pela expiação do reequilíbrio e hoje estamos novamente enfrentando as provas. Vamos ver se a experiência ficou marcada no ser imortal que somos. Assim, diante de todo este apanhado, lembrando da influência desses espíritos perniciosos, nós também temos a figura de espíritos benfazejos, que estão naquele momento nos dizendo, não faça, não cometa. A diferença está onde nós vamos sintonizar. Daí o exercício diário para cada um de nós. A relação com a divindade, a obediência à vontade divina, o exercício dos valores do Espírito, a prática da caridade no seu sentido mais profundo e, obviamente, entendermos o objetivo da nossa vida. É o que os teóricos, os psicólogos, os terapeutas falam, o vazio existencial. Pessoas que passam na Terra e não têm uma meta real para ser alcançada. Nós, como espíritas, independente das conquistas da matéria que são nobres, mas nós temos outros objetivos na existência. E muitas vezes são as dores que são a nossa oportunidade para atingirmos essa meta. Então, dentro deste panorama, possamos nós agir de forma consciente e jamais optarmos pela condição do suicídio, porque ele não existe. Iremos simplesmente largar a vestimenta e continuar sentindo tudo da pior forma possível. Será a vida depois da vida, lamentavelmente trazendo consequências duras, severas de algo que não se precisa. Que possamos então fazer o nosso papel de divulgadores dessa realidade,
de sermos cristãos novos, apóstolos da nova era, porque cada um de nós que passar por sérios problemas e exemplificar através da resignação, estaremos arrastando indivíduos a perceberem que mesmo diante de grandes dores é possível, à luz do conhecimento espírita, manter-se esperançoso em dias melhores. Há aqueles que sabemos que têm a tendência, que possamos conversar, esclarecer e não deixar de lado, mas dizer a verdade da realidade do ser imortal, daquilo que o aguarda, de pedir um pouco mais de paciência para que o panorama do problema venha a modificar-se, porque sempre muda, porque de fato Deus encontra-se no comando, mas as coisas acontecem no tempo dele e devemos saber ter paciência e obediência, porque afinal de contas é a inteligência suprema e como Pai nos ama profundamente. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.